A gente vai agora dar uma estudada sobre as civilizações pré-colombianas e o domínio espanhol, né? A gente até viu na semana passada algumas coisas sobre os povos incas, astecas e maias. Então, as civilizações pré-colombianas, né? O que foi isso de fato? Então, a América, que os europeus conheceram lá no final do século XV, ela era habitada por mais ou menos 60 milhões de pessoas distribuídas em diferentes regiões e também organizadas em grupos culturais e étnicos bem diferentes, né? Bem distintos. Então, dessa população destacaram três grandes civilizações, que foram as civilizações maias, astecas e incas. Então, quem eram esses povos os maias, né? Que características tinham esses povos, né? Como isso aconteceu? Então, os maias, eles viviam lá na península de Yucatán, né? Que é o atual México, hoje a gente conhece como atual México, e eles começaram a se espalhar pelos territórios, hoje pertencente também a Guatemala, né? Que a gente conhece, Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize e outros povos, outras regiões também. Então, por volta do século IV, antes de Cristo, já se organizavam em cidades independentes e muitas vezes inimigas entre si. Então, a maior autoridade local desse período era o rei, né? O rei político, ele era rei, ele era político, ele era militar, ele era religioso, ele era tudo. Então, eram profunda e esses povos, eles eram profundos conhecedores, né, de matemática, de astronomia, e eles construíram uma espécie de observatórios astronômico para estudar os corpos celestes. Então, eles eram povos que era uma civilização que estava muito à frente, né? Muito à frente até dos invasores posteriormente com alguns estudos. Então, com base nesses estudos, né, que eles fizeram aí para estudar os corpos celestes, eles desenvolveram um calendário próprio, né? Um calendário que previa as estações do ano, né? Que isso era importante também para que eles pudessem saber quando ia chover, quando não ia, que tempo era o tempo correto para fazer cada coisa. Então, com isso, eles puderam estabelecer quais seriam as melhores épocas para a prática da semeadura, né, da plantação, do cultivo, da colheita dos seus produtos agrícolas. Então, isso, de certa forma, o conhecimento das estações do ano, né, desse calendário que previa essas estações, ele foi fundamental para o desenvolvimento e sobrevivência desses povos, né? Porque se eles não conhecessem, por exemplo, iam plantar esse mês, né, iam plantar em uma determinada época, e viesse um longo período de seca, aquela semente ela não iria se desenvolver. Então, isso foi importante para que eles pudessem desenvolver. Então, os maias foram um dos únicos povos da América que desenvolveu uma forma de escrita também, além dessa questão aí do conhecimento que eles tinham na matemática, na astronomia, eles foram um dos únicos da América a desenvolver um sistema de escrita. Os indivíduos, eles passaram da Ásia para a América em várias ondas migratórias, né? Esses povos, como foi que eles chegaram em determinadas regiões, né? Então, de acordo com estudos, eles chegaram em determinadas regiões por ondas migratórias, né? Eles, por tempos em tempos, iriam avançando e chegando em determinados lugares. Por exemplo, como que esses povos vieram da África ou da Ásia para a América? Então, essas correntes migratórias foi que possibilitou a chegada desses povos à América, através do Estreito de Bering, né? Que ficava entre a Sibéria
e Alasca. Então, durante os 3 últimos períodos glaciais, né, que existem, que falam aí sobre essas questões migratórias. Então, a história da América ela está dividida basicamente entre antes e depois da sua descoberta, entre aspas, descoberta por Cristóvão Colombo lá em 1492. Então, essa divisão aí de antes e depois foi estabelecida, digamos assim, não apenas para facilitar os nossos estudos, né? Não foi algo só para falar, mas também para indicar a importância e também a singularidade, né? O choque ou o encontro entre os europeus e os nativos americanos, né? Que a gente chama. Então, o período anterior a esse encontro, né? Não descoberta, ao encontro, que eles não descobriram, porque aqui, como é que você já vai descobrir uma coisa que já existia? Então, eles, na verdade, se encontraram. Então, o período anterior a esse encontro ele é denominado pelos historiadores e demais estudiosos como período pré-colombiano, né? E as civilizações que desenvolveram nesse período também são conhecidas como civilização pré-colombiana. Então, por isso que é civilizações pré-colombianas, que é os povos que viviam na América antes da chegada de Cristóvão Colombo. Então, essa é o significado de pré-colombiana. Por que esses povos foram chamados de pré-colombianas? Então, eu falei algumas características dos povos maias. Agora eu vou falar para vocês um pouco das características dos povos astecas. Então, o povo asteca ele era originário do norte do atual México. Inicialmente, eles viviam da caça, da coleta de alimentos, e eles eram nômades. O que é o nomadismo, que eu já falei para vocês? São povos que eles não se fixavam em um determinado local. Eles ficavam indo de lugar em lugar à procura de alimento, à procura de sobrevivência. Então, lá no século XIV, dirigiram-se para o sul, entrando em contato com povos que praticavam agricultura e construíram cidades. Então, esse contato com pessoas que desenvolviam a agricultura foi importante também para os povos astecas. Então, devido à sua superioridade militar, os astecas eles dominavam essas populações que eles encontravam. Todos os povos que eles encontravam pela frente, eles conseguiam vencer porque eles eram muito bons militarmente, né? Eles tinham aí essa habilidade muito boa em saber lutar, em saber competir aí com os seus adversários. Então, devido a isso, eles dominavam essas populações que eles encontravam, permitindo que manifestasse os mesmos governantes, que as pessoas acreditavam nas suas tradições e que também lhe pagasse tributos. Então, eles chegavam em determinados lugares, tinham contato com algumas populações, eles faziam com que essas populações fizessem o que eles queriam. Então, em pouco tempo, os astecas eles formaram um grande império, né? Porque eles foram dominando mais povos e se tornando um grande império, né? Então eles foram, além disso, né, de serem bons militares, eles foram grandes arquitetos, eles foram grandes matemáticos, eles foram grandes astrônomos. Então eles tinham também muitas habilidades além dessa aí militar. Então eles preservavam as edificações construídas lá pelos seus povos, né? Pelos povos denominados, e eles erguiam outras utilizando as técnicas já existentes. Então, eles foram importantes aí para a construção de algumas edificações lá no momento. E vamos agora aqui para os povos incas, né? Entre os séculos 13 e século 14, os incas eles formaram também um vasto império, né? Um império muito grande que se estende, vasto assim, questão territorial, que se estendeu da região do
dos atuais Equador até o Chile. Dominaram mais de 100 povos que habitavam ali a Cordilheira dos Andes, impondo a sua língua, impondo os seus costumes, impondo as suas crenças religiosas, impondo as suas leis. Então, eles começaram a impor tudo aquilo que eles achavam necessário e que as pessoas deveriam seguir. Então, o poder político e espiritual dos povos incas, eles concentravam em um soberano, o Inca, né? Então, ele era considerado um descendente do Sol, né? Esse Inca, ele era como... Porque eles acreditavam também em vários deuses, e eles eram politeístas, e esses deuses, eles eram associados à natureza, né? Tudo da natureza para ele se referia a Deus, né? As suas crenças religiosas. Então, ele acreditava que eles eram descendentes do Sol. Então, a principal divindade cultuada por esse povo era eles. Então, as terras agrícolas, elas pertenciam ao Estado. Todas as terras que eram cultivadas pertenciam ao Estado, que elas eram divididas em lotes, distribuídas entre as famílias, dividir os lotes para cada família e a produção. Então, essas terras também, essas famílias, elas eram obrigadas a cultivar as terras também pertencentes ao poder de sacerdotes, e além de trabalhar em construção pública. Então, existia várias questões aí, né, nesse período. Um ponto importante que eu não falei para vocês com relação aos astecas, que vocês vão ver novamente isso no próximo ano, mais detalhado, por isso que eu não estou falando muitas características aqui, porque é só para vocês entender o que é o povo pré-colombiano e quem são esses povos, né? E características básicas de cada um. É que os povos astecas também, eles acreditavam nessa questão que via um Deus para salvá-lo. E quando foi um período que eles foram dominados, que os invasores chegavam, eles pensavam que era o Deus que tinha vindo. Então, por isso que a gente vai ver isso posteriormente, eles foram dominados de uma forma que é inexplicável, porque ele tinha essas habilidades essa habilidade militar, essa superioridade militar, e como que eles deixaram ser dominado pelo invasor. Então, um dos fatos também que levaram eles a deixar levar pelo invasor foi porque naquele primeiro momento eles acreditavam que eles eram uma espécie de Deus, que eles estavam esperando, que existia uma lenda, que o Deus ia chegar a qualquer momento para salvá-lo. Então isso fez com que esses povos tenham sido conquistados, entre aspas.